Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma parceria da TV Uniara com o Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito, aqui do Centro Universitário de Araraquara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ex-aluno desta casa, o Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Porto. O Dr. Porto, ele é oficial de registro civil e nós vamos conversar exatamente sobre esta função. O que faz um registro civil, qual a sua importância, como é que se torna oficial de registro civil. Dr. Porto, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. E eu começo perguntando exatamente essa questão da função do registro civil. O que é o registro civil? Muito obrigado. Bem, o registro civil, ela é a atividade prestada por um profissional de direito, por delegação do poder público, após a aprovação em concurso público de provas e títulos, né, com base no artigo 236 da Constituição Federal, que é regulamentado pela Lei 8.935 de 94. Esse registrador civil, o que ele faz exatamente? A gente tem uma noção, evidente, de que ele registra as pessoas que nascem, ele faz casamentos, mas enfim, de uma forma mais ampla, Dr. Porto, gostaria que o senhor passasse para o nosso telespectador todas as finalidades desta função que é o registrador civil. Bem, existem vários acontecimentos na vida das pessoas que têm interesse social. Esses acontecimentos, eles devem ser levados a registro público, até por uma segurança para a própria sociedade. Basicamente, esses acontecimentos quais são? O nascimento, casamento, o óbito. Separações também? Na verdade, a separação ela não é registrada. A separação é um acontecimento posterior que ele vai ser averbado à margem do registro do casamento. E registro de pessoas jurídicas também é no registro civil, doutor Não, Porto? é uma especialidade própria. Separado. Existe o cartório de registro civil das pessoas jurídicas que tem as suas atribuições. Agora, o senhor falou, essa atividade, ela se galga essa função através de concurso público, né? O nosso programa é voltado também para os nossos alunos aqui do curso de Direito, né? E para a sociedade de uma forma em geral. E a gente escuta muito falar, como é que fica dono de um cartório? Como é que eu posso ser dono de um cartório? E as pessoas não têm muito essa noção. O senhor que prestou esse concurso, um concurso dificílimo, a gente que é aqui da faculdade acompanha os nossos ex-alunos e ficamos muito felizes aí com as suas aprovações, o sucesso que eles galgam na vida. Como é que é o concurso para se tornar titular de um cartório de registro civil, doutor Porto? Bem, o concurso público para registro, ele é organizado pelo Poder Judiciário, é um concurso de várias fases. Tem a primeira fase, que é a fase de seleção, que é aquela prova de teste. A segunda fase é uma prova escrita e prática. Depois tem a fase da prova oral. Após a prova oral existe a entrevista com a banca e após a entrevista tem a fase da avaliação dos títulos. Depois disso sai o resultado e é uma classificação. Exatamente, é uma classificação e vai ser feita a escolha dos cartórios que estão vagos, que estão no concurso, vão ser feitas de acordo com a classificação. E é necessário já ter terminado o curso, ser bacharel em Direito. Bem, os requisitos para poder prestar esse concurso tem que ser... Bacharel em Direito, na verdade, tem que ser brasileiro. Brasileiro. Tem que ter capacidade, tem que estar com as suas obrigações eleitorais e militares em dia, tem que ser bacharel em Direito, mas a lei ela abre uma exceção para aquele que não é bacharel em Direito e já exerce atividade há mais de 10 anos no serviço. Se o sujeito já trabalha nessa área. Há mais de 10 anos, esses 10 anos eles vão ser contados, a pessoa para poder prestar o concurso vai se levar em consideração a data da primeira publicação do edital. Se nessa data a pessoa já tiver mais de 10 anos de exercício na atividade, mesmo não sendo bacharel em Direito, ela vai poder prestar o concurso. Agora, doutor Porto, o senhor falou, na vida da gente acontecem fatos que são de interesse de toda a sociedade, né? Alguém pode estar se perguntando,
Por que eu preciso registrar o meu filho, ter certidão de nascimento? Por que quando eu caso eu preciso fazer esse casamento num cartório e afinal morre o meu pai, o cartório precisa fazer esse registro desse óbito? Afinal, por que a sociedade precisa ter interesse nessas questões que são privadas do sujeito, né, da vida particular dele? Bem, apesar de ser situações privadas, elas são situações que elas refletem na vida de outras pessoas. Dessas situações pode se criar e se extinguir direitos e obrigações, e então é interessante que se dê publicidade. Por exemplo, o sujeito casar 2 vezes. Então. Exatamente. Como é que funciona essa questão do casamento? Uma curiosidade minha, para evitar que o sujeito se case 2 vezes. Ele casa no cartório de registro civil e a partir daí como que funciona? Como é que se ele largar a esposa e fugir com uma outra e lá numa outra cidade ele quiser casar com essa outra pessoa? Como é que vai funcionar isso? Bem, o casamento civil ele precede a um processo de habilitação. Nesse processo de habilitação, o oficial ele vai analisar se essa pessoa ela cumpre as exigências legais e se não há nenhum impedimento legal para que esse casamento ocorra. Um dos impedimentos legais é a pessoa já ser casada. Exatamente, né? Ele já ser casado. A pessoa que já é casada não pode casar de novo. E como é que fica sabendo que ele já era casado, doutor Porto? Isso fica lá no cartório onde ele nasceu? Alguma informação, é isso? O casamento ele é registrado e o cartório que fez esse casamento, que registrou esse casamento, ele comunica se a pessoa que casou não teve o seu nascimento registrado no cartório, quer dizer, o nascimento dela está registrado num outro cartório, o cartório que faz o casamento, ele comunica esse cartório onde está registrado o nascimento dessa pessoa e na margem do assento de nascimento vai ser feita a anotação do casamento. Quer dizer, aí se ele for casar novamente, o cartório que ele procurou vai pedir uma informação lá no cartório onde ele nasceu. E ali, ou ele tem que apresentar esse documento. Exatamente, e ali vai constar que ele já é casado. Exatamente. Um dos documentos que se exige no processo de habilitação é justamente a certidão de nascimento atualizada. Essa certidão de nascimento, primeiramente, ela comprova a identidade da pessoa e a sua filiação. Se ela for atualizada, ela comprova também o estado civil. Que ele já é casado, Que ele já é casado porque vai constar ao pé dessa certidão, tem um campo de observações e lá vai estar constando que essa pessoa já é casada. Quer dizer, para que o telespectador então possa entender, não adianta tentar, casar de novo não vai conseguir porque há esse sistema de informações entre os cartórios que impede que o sujeito case 2 vezes, pelo menos no documento. Exatamente. Aí se a pessoa apresentar, se dizer, ela se declara divorciado, por exemplo, mas apresenta uma certidão de casamento onde não consta a averbação do divórcio, essa pessoa está impedida para casar. Agora, doutor Porto, e a certidão de nascimento? Ou melhor, o registro do nascimento. O senhor falou, às vezes a pessoa não tem esse registro naquele cartório, mas em algum cartório ela foi registrada. E é obrigatório esse registro de nascimento? É importante que a pessoa tenha o registro de nascimento? Sim, o registro de nascimento ele é necessário porque hoje, por lei, ele é reconhecido como um direito, um documento essencial para o exercício da cidadania. Quer dizer, sem o registro, a pessoa até está, digamos, afastada dos seus direitos primários. Até. Exatamente. Aí, por lei também, todos os nascimentos ocorridos no território nacional são obrigados a serem registrados. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ex-aluno aqui da Uniara, que é o Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Porto. O Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Porto, ele é oficial de registro civil e, como eu disse, foi aluno aqui do curso da Uniara. Dr. Porto, eu gostaria de perguntar o seguinte: no primeiro bloco, nós dissemos que o registro é importante e obrigatório. Agora, tem exceção a essa regra da obrigatoriedade do registro? Sim, como eu disse, todos os nascimentos ocorridos no território nacional devem ser levados a registro, isso por determinação legal. Mas existem duas exceções. A primeira é a do índio, porque o índio ele já nasce sob tutela do Estado, o registro é feito no órgão público da FUNAI, e o registro e também o nascimento de quando os pais são estrangeiros e estão a serviço do seu país. Porque nesse caso, de acordo com o artigo 12, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, essas crianças não são brasileiros. Ah, que interessante. Nascem no Brasil, mas como os pais são estrangeiros, eles não registram como se fossem brasileiros. Isso? Os pais precisam estar prestando serviços no país. Precisam estar a serviço dos seus países. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Perfeito. Agora, eu fico também imaginando que o cartório de registro civil de pessoas naturais cumpre um papel extremamente importante no que diz respeito a, digamos, estatística de forma geral do país como um todo, quantidade de pessoas, habitantes, de regiões, etc, etc. Essas informações, como é que elas funcionam no cartório, doutor Porto? Bem, existem vários atos que são praticados no cartório, que o cartório faz a comunicação para os órgãos públicos. Essas comunicações são para fins estatísticos e os órgãos públicos eles usam essas informações até para definição de políticas públicas em várias áreas, como a área de saúde, educação, segurança. De acordo com o número de habitantes, de nascimentos, exatamente. etc. Por exemplo, o óbito. O cartório ele é obrigado a fornecer mensalmente a relação de falecidos, por exemplo, localidade. Na idade entre 17 e 45 anos. Esses óbitos devem ser comunicados ao Ministério do Exército. Existe também a comunicação para o INSS. Isso é importante, porque, na verdade, o sujeito às vezes ganhava uma pensão, faleceu e o INSS continua pagando e não se sabe para quem. Então é importante informar o óbito também em relação a esse INSS. Exatamente. O cartório eleitoral também, das pessoas alistáveis, também é informado a respeito dos óbitos. E qualquer pessoa pode ir no cartório para tirar informação? Essa informação é pública? Por exemplo, eu quero saber onde determinada pessoa nasceu, ou eu quero saber quantos anos ela tem, eu estou em dúvida em relação à idade dela. Eu consigo essas informações no cartório, doutor? Sim, qualquer pessoa. O acervo, os livros são conservados indefinidamente e é franqueado o acesso a toda a sociedade. Essas informações são públicas? São todas públicas. E a questão da competência? Eu fico me perguntando aqui também a respeito da localidade, da territorialidade em relação ao cartório de registro civil. Quer dizer, onde é que faz o registro, onde é que faz o casamento, que cidade, eu quero dizer, né? Que cidade faz o registro, que cidade, às vezes o sujeito tem aquela preferência, né? Eu queria que meu filho nascesse em Araraquara, né? Mas de repente a mulher estava viajando, entrou em trabalho de parto e nasceu em outra cidade. Como é que faz essa questão da competência? Certo. Para o nascimento, a competência para o registro é da circunscrição do local do parto ou da residência dos pais. O registro civil, o registro de nascimento, ele tem um prazo para ser feito. O prazo é de 15 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por até 45 dias quando a mãe está presente ou por até 3 meses quando a localidade, a distância do cartório do local do parto ou da residência é maior do que 30 quilômetros. Passado o prazo, a competência ela fica mais limitada. A competência aí no caso seria só do cartório da residência dos pais.
Mas no prazo, quem vai fazer o registro tem a faculdade de escolher. Pode escolher tanto o local do parto quanto o local da residência. Ah, perfeito. Então, quer dizer, essa questão da preferência, né? Eu quero que o meu filho seja araraquarense, né? Então, mesmo que nasceu em outra cidade, pode registrar aqui em Araraquara se estiver dentro desse prazo. E casamento, doutor Porto, precisa ser necessariamente na cidade onde mora ou pode ser em outra cidade? Como é que faz a questão da competência do casamento? Bem, a celebração do casamento, ela pode ser feita em qualquer lugar, no território nacional, depois que a pessoa está habilitada, certo? Mas o processo de habilitação não. O processo de habilitação deve correr perante o cartório da residência de um dos dois. Dos dois ou de qualquer um deles, se eles morarem em circunscrições diferentes. E pode ser feito tanto no cartório do homem quanto no cartório da mulher, da cidade onde mora o homem ou da cidade onde mora da mulher? Tem preferência qual deles fazer, doutor Porto? Não, o processo de habilitação vai poder correr no cartório da circunscrição que eles escolherem. Que eles escolherem. Mas se, no caso, eles residirem em circunscrições diversas, aquele cartório por onde está correndo o processo de habilitação vai tirar uma cópia do edital de proclamas e vai fazer a comunicação para o cartório da circunscrição da residência do outro nubente. Nesse cartório vai ser dada toda a publicidade, vai ser afixado no cartório. Publica edital também. Vai ser levado à publicação e após decorrido o prazo de 15 dias... Aí pode fazer naquele que iniciou o processo. Não, aí é devolvido uma certidão... que não houve nenhuma impugnação. Que não houve nenhum impedimento. Ali é devolvido para o cartório onde está correndo o processo de habilitação e lá, após os 15 dias... vai ser extraída a certidão de habilitação. E pode-se fazer o casamento. Extraída a certidão de habilitação, o casamento vai poder ocorrer em qualquer localidade do território nacional no prazo de 90 dias, que é o prazo de validade da certidão de habilitação. Passado esse prazo de 90 dias, tem que passar por novo processo de habilitação. De habilitação, perfeito. E perguntaria também a respeito do óbito, né? Às vezes o sujeito nasceu numa cidade... morava em outra cidade, mas veio a falecer numa terceira cidade, porque foi transferido para um hospital ou estava em trânsito numa viagem. E a questão do óbito, onde é que deve ser feito a comunicação do óbito, o registro do óbito de uma pessoa, doutor Porto? Que cartório? O óbito necessariamente deve ser registrado no local onde ocorreu o óbito, no local do falecimento. Tá, e isso depois comunica... O cartório onde a pessoa nasceu, é isso? Sim, o óbito ele é comunicado necessariamente para o cartório onde está registrado o nascimento, vai ser feita a comunicação à margem do assento de nascimento dessa pessoa. Caso essa pessoa seja casada, também vai ser comunicado o cartório onde está registrado o casamento, para ali também ser feita a anotação. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso programa chega ao final, mas nós gostaríamos de agradecer muito o Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Porto, que foi um brilhante aluno aqui do curso de Direito da Uniara, prestou um concurso dificílimo e hoje é oficial de registro civil. Dr. Porto, obrigado pela presença do senhor e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, dizer que foi uma honra voltar a essa instituição, por onde eu me graduei há 13 anos atrás aí, e me coloco à disposição. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Porto e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos mais um programa Nosso Direito na próxima semana.